O meu compromisso no reino de Deus é pregar o Evangelho. O meu compromisso no ministério que fui chamado é ministrar a verdade do Evangelho. Jamais eu vou deixar me corromper da verdade do Evangelho para me adequar, para me colocar numa posição de conveniência dentro do sistema religioso, ou por agradar homens buscando alguma recompensa deles, alguma posição, algum cargo dentro do sistema onde o povo tem focado isso. O meu compromisso no reino de Deus é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é levar para o povo a informação que veio de Deus, revelada por Jesus, para o homem ter o conhecimento de chegar a Ele. Então jamais eu vou me deixar corromper, nem vou me deixar contaminar, nem vou me deixar levedar com nenhum outro conceito deturpando a verdade do Evangelho. Eu abri mão de ministério, igreja, onde eu estava na frente, onde eu tinha privilégios dados pelo sistema, onde eu estava numa posição que muitos almejam, sentado numa cadeira de governante, governando pessoas, ditando e tendo seu lucro, vantagem financeira. Eu estava no ministério, onde o ministério, a igreja, pagava para mim casa. Eu tinha carro, veículo do ministério à disposição e recebia a oferta no final do mês. Mas aí, na minha vida, quando eu me entreguei a Cristo, eu não me converti a um sistema religioso. Eu não entreguei a minha vida a uma denominação, a um sistema religioso. Eu não coloquei a minha vida submissa na obediência, na submissão a nenhum líder religioso. Quando eu conheci o Evangelho, eu entreguei minha vida a Cristo, coloquei Ele na minha vida como Senhor e passei a me dedicar na submissão e obediência a Cristo. Isso pela palavra dele. E se eu estivesse em algum ministério, denominação igreja, que não andasse condizente, nem verdadeiramente pela verdade do Evangelho, eu não poderia ficar nesse ministério. Porque o meu compromisso é com o reino de Deus, não é com o reino do homem. O meu chamado, a vocação que foi me dada, foi para trabalhar os princípios e valores do Evangelho, não de igrejas evangélicas ou de nenhuma instituição alguma. O meu compromisso como chamado no reino de Deus com uma vocação é para ministrar, é para propagar, é para comunicar, é para levar ao conhecimento das pessoas, formando as pessoas no conhecimento de Cristo, para serem discípulos de Cristo, para estarem em Cristo, submissa a Cristo, leal e fiel à doutrina de Cristo, para se manter na salvação. Esse é o meu ministério, trabalhar em defesa da causa do princípio do Evangelho, combatendo o bom combate da fé, levando um trabalho apologético em defesa da fé, diante de tudo aquilo que contamina, deturpa e falsifica a verdade do Evangelho. Então, eu não vou me submeter no sistema religioso, igreja, na liderança de um homem, o pastor presidente, quando esse sistema não está submisso a Cristo, não está dentro do princípio do Evangelho. Eu não vou me submeter a esse sistema. Esse líder do sistema, ele não vai ter a minha atenção, ele não vai ter a minha obediência. Por quê? Porque esse líder do sistema religioso, ele não está com fidelidade ao Evangelho. E a minha submissão e obediência é a Cristo pelo Evangelho. E se alguém não está na doutrina de Cristo, esse alguém, para mim, não é da fé.
não está na direção de Deus, então eu não vou estar na direção dele, eu não vou estar na obediência a ele, eu não vou estar considerando como da fé, porque ele não está na fé. É isso que a palavra me ensina. Então, se eu tiver de ir para algum ministério, se for convidado, que não vou ser, mas se algum ministério me convidasse, esse ministério, ele ia ter a minha presença lá, mas a minha presença como luz, pregando a verdade do Evangelho. Se esse ministério não estivesse enquadrado na verdade do Evangelho, o próprio ministério, o sistema onde eu estaria, ia ser confrontado, ia ser reprovado, porque não é por mim, mas é pela verdade que eu prego, a verdade do Evangelho. Então eu jamais vou me submeter a nenhum ministério, instituição, igreja, na liderança de um homem, pastor, presidente, que não esteja enquadrado na verdade do Evangelho. Podem me oferecer casa, salário bom, privilégios, plano de saúde, combustível, carro, podem me oferecer o que quiserem. Eu sei qual é a causa e a razão da minha fé. Eu sei qual a importância da minha vida ser fiel a Cristo. Eu sei qual é a recompensa final da minha fé que eu vou alcançar. É a salvação da minha alma, meu amado. E é por isso que eu tenho que ser prudente, perseverar, vigiar, cuidando da minha vida na doutrina de Cristo, vivendo o Evangelho da salvação. Você acha que eu vou me deixar contaminar com esse Evangelho anátema, com doutrina de demônios, com movimento de doutrina, com heresia de perdição, pregada pelos homens que falsificam a palavra e colocam o povo dentro de uma bolha, privados do conhecimento de Deus, pregando preceitos de homens, levando o povo a adorar em vão? Vocês acham que eu vou me submeter a isso para satisfazer o meu desejo maldito de satisfação, de posição, de glória, dentro de sistema religioso, e no final minha alma ir para o inferno? Tu acha que isso tem valor para mim? Para mim não, porque eu conheço o valor da salvação. Eu conheço a importância da minha fé. Eu conheço o final de todos os que estão na fé, perseverando, e os que não estão. Eu conheço o final. Eu conheço a verdade. Vocês acham que eu, conhecendo a verdade, eu vou me deixar ludibriar? Vou me deixar persuadir? Eu vou comunicar e compactuar com a mentira? Eu estando na verdade? Então, se algum ministério me chamasse, que não vão chamar, né? Mas se algum ministério me chamasse para estar lá, trabalhando a edificação dos irmãos que ali estão, para uma vida de conhecimento de Cristo, eu ia para esse ministério. Mas eu ia não compromissado com o ministério. Eu ia compromissado com o reino de Deus, que o ministério tinha que estar submisso. Porque o ministério, a autoridade eclesiástica do pastor presidente, não é maior do que Cristo. Nós, como membros do corpo de Cristo, igreja de Deus, nós temos que viver submisso na autoridade de Cristo. Não é de sistema, ministério religioso, na autoridade do líder do sistema. Então vocês acham que eu, conhecendo a verdade, devotei, consagrei, entreguei, me converti a Cristo, para viver uma vida com Ele de fé e esperança, para a salvação da minha alma, e eu vou agora me deixar desviar, vou me deixar contaminar, vou me deixar sair da verdade, para me submeter a uma conveniência dentro de um sistema onde eu vou ter privilégios, onde eu vou ter posição nos palcos, nos púlpitos, sentando nas cadeiras, onde está ali sobre o povo, governando o povo? Vocês acham que eu vou abandonar o valor, os princípios da minha fé, para viver essa mentira do diabo e no final ir para o inferno? Mostrando para o povo que eu sou homem de Deus, para o povo, e de Deus estou afastado, porque eu só sou de Deus quando eu estou compromissado com o Evangelho. E Deus sabe quem está compromissado com o Evangelho e quem não está. Deus conhece quem são os deles e quem não são. E quem não está em Cristo, na doutrina de Cristo, não é de Deus.
Salvação não é por posição dentro de igreja ou vivendo dentro de igreja. Salvação é por estar em Cristo, crendo no Evangelho, naquilo que Deus revelou por o homem chegar a Ele. E o homem crendo e seguir nessa direção que o Evangelho mostra, que conduz o pecador a Cristo, para que o pecador esteja em Cristo, para que o pecador alcance a graça de Deus em Cristo, para que o pecador receba perdão de Deus em Cristo, para que o pecador esteja na bênção de Deus em Cristo. Eu tenho que viver nessa verdade, pregar essa verdade. Eu vou me corromper para viver um momento de satisfação dentro de um ambiente religioso sobre as pessoas, agradando pessoas, recebendo aplauso de pessoas, recebendo a glória desse mundo. Eu quero a glória que está reservada para mim em Cristo, lá no céu com Deus. É essa glória que eu busco e persevero estar nela. Então, se eu for para um ministério, eu vou, irmão. Alguém diz assim, mas irmão Wellington, quer dizer que o senhor é contra congregar? É contra estar dentro de uma igreja? Eu não sou contra, porque as pessoas, elas não param para pensar, elas agem pela emoção, elas não raciocinam, elas estão tão alienadas dentro da mentira que a religião prega, cauterizando na mente delas, que elas não param para entender o que você está falando. Elas já saem em defesa da sua vida, dos princípios e valores que ela vive na religião. Eu não prego a ninguém que é proibido, que não pode, é pecado estar dentro de igreja, que não pode estar dentro de igreja. Queira Deus que dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas de Mormon, dentro do Salão do Reino Testemunho de Jeová, dentro dos centros espíritas, dentro dos centros de candomblé, queira Deus que ali o povo estivesse ali, recebendo o ensinamento de Cristo, sendo discípulo de Cristo, aprendendo a fé em Cristo, aprendendo e conduzindo sua vida na palavra de Cristo. Queira Deus que fosse assim. Eu estava dentro da católica, dentro do Mormon, dentro do Testemunho de Jeová, dentro dos candomblé, eu estava dentro do centro espírita, porque a minha busca é o conhecimento de Cristo. E eu tenho que estar num ambiente, não é para viver a formalidade religiosa, não é para viver a crença e os dogmas da religião. Eu tenho que estar num ambiente para a edificação da minha vida, recebendo o ensino de Cristo, sendo instruído para ser discípulo de Cristo, vivendo com minha fé no entendimento de Cristo, e não vivendo os movimentos pagãos que essas religiões pregam para o povo. Então, quer me convidar para um ministério? Eu vou. Agora escuta uma coisa. Eu vou para esse ministério. Eu vou com um compromisso com o reino de Deus. Quer me dar oportunidade no púlpito? Eu vou. Vou pregar. O irmão Wellington agora está com a oportunidade, vai nos trazer uma palavra, um ensinamento para a edificação da nossa fé, trazendo para nós o conhecimento da verdade de Deus, por onde vamos estar cada dia mais edificado nele com a vida guardada por ele. Está com a oportunidade o nosso irmão Wellington Ramos. Vai nos trazer uma palavra. Eu vou, eu levo. Vou agora ministrar aqui, convidar a atenção da igreja, mostrar para a igreja o lugar onde devemos estar para estar em Deus, o caminho para uma vida com Deus, a verdade que nós precisamos conhecer de Deus, como precisamos viver para uma vida de comunhão com Deus, o que precisamos viver para viver santificando a nossa vida em Deus. Eu vou pregar a palavra, eu vou ministrar, vou mostrar a obra que Deus operou para o homem ter a oportunidade de chegar a Ele. Essa obra não é obra de igreja, é Cristo. Vou mostrar ao homem o único meio de salvação que Deus proporcionou para o homem poder alcançar esse dom gratuito que Ele oferece, que é Cristo. Não é salvação por meio de ritual, de cerimonial, de batismo, de guardar sábado, não é por meio de dadismo. Eu vou pregar a verdade sobre isso. O trabalho de quem prega a verdade é condenar a mentira. E essas mentiras pregadas dentro das igrejas têm que ser condenadas. O povo tem que ser confrontado com a verdade. Se quiser crer ou não, é compromisso, responsabilidade de quem ouve. Mas o compromisso de quem prega é pregar a verdade, não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Eu vou pregar dentro de qualquer igreja, centro de Macumba, espírita, onde quiser eu vou. Vou compromissado com o evangelho, com a palavra. Eu vou na autoridade de Cristo na minha vida. Quem me deu o chamado não é de homens. Eu vou para agradar o meu Senhor, guiado por Ele, que é a cabeça. Vou pregar. Agora a verdade tem que ser pregada onde está a mentira. E aí, eu vou chegar para o povo e dizer, gente,
Vocês têm que cuidar das suas vidas no conhecimento de Cristo, porque aonde Deus está habitando não é aqui, não é nesse ambiente físico. Isso aqui não é a casa de Deus, não é nenhum lugar místico para Deus manifestar seu poder. Aonde Deus quer habitar e morar e manifestar a glória dele é na sua vida. É na sua vida, no seu viver. Você é o templo, você é a casa, você é a habitação de Deus. Aonde Deus quer habitar em você pelo Espírito Santo. É essa casa que tu tem que cuidar. É essa vida que tu tem que ter de zelo com Deus. Não é uma vida zelando dentro de uma casa, ambiente religioso. Não é uma vida priorizando tuas tarefas dentro de um ambiente religioso, nas atividades religiosas. Eu vou pregar essa verdade, irmão. Vão aceitar? Eu vou passar um dia nesse ministério pregando essa verdade? Quando o povo vier, não porque, olha, eu estava no ministério, que esse ministério colocou para mim, como eu estava nele trabalhando, esse ministério na presidência de um pastor-presidente, o pastor-presidente desse ministério que eu estava, ele me determinou para mim, colocar para o povo uma campanha de 7 semanas. Campanha da marcha. Foi um dos motivos de onde eu saí desse ministério. Um dos motivos pelo qual eu abandonei todo o privilégio de regalia que eu tinha nesse ministério. O pastor-presidente chegou para mim e pediu, bora botar uma campanha de 7 semanas, campanha da marcha, para o povo vir buscar a vitória. Eu disse, não, isso não é o evangelho, eu não vou participar disso. E o pastor-presidente disse, não, mas você está na frente do trabalho. Você é o dirigente dessa congregação. Eu estava com uma igreja lá. Eu estava dentro de uma denominação. Eu era o pastor naquela denominação. Você é o pastor daqui, você é o dirigente aqui. Você tem que estar na frente. Eu digo, eu não vou. Eu não vou botar isso, porque o evangelho não é isso. Eu tenho um compromisso com o evangelho. Isso não é o evangelho. Campanha, pacto, voto, isso não é evangelho. Os apóstolos não ensinaram isso para o povo. Por que eu vou me submeter a ensinar isso para o povo? Porque eu vou viver essa mentira levando o povo. Se o povo quer viver a mentira, vivam na direção de outro. Na minha, não. Meu compromisso é pregar a verdade. Quem quiser viver na verdade, pregando, conhecendo a verdade, sendo instruído pela verdade, aí eu vou estar instruindo. Na mentira, não. Eu não vou fazer esse trabalho, não vou participar e nem vou estar na frente de trabalho de campanha de 7 voltas, de 7 semanas, de marcha. Isso não é evangelho, pronto. Daí foi da onde foi o motivo que eu entreguei esse ministério. Eu disse, não participo de nenhum movimento vã, de nenhum movimento pagão. Isso é misticismo. Isso não é o evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho não nos leva a buscar isso para alcançar alguma coisa de Deus. O evangelho é a fé no Deus vivo e verdadeiro. O provedor, aquele que nos concede todas as graças da parte de Deus que nós precisamos, é Jesus que nos concede. E não é através de campanha, de pacto, de voto, de nenhum sacrifício, penitência, ritual de igreja. É através da minha fé e obediência a Ele. Para que eu já esteja abençoado, para que eu já esteja na vitória. Eu preciso estar em Cristo com entendimento, vivendo essa fé. Não é dentro de ritual religioso, de cerimonial. Eu não participo disso. Então foi daí que surgiu aí o ponto de onde eu fui desligado do ministério. Eu não quis mais, eu abri mão. Eu não vou pregar em nenhum lugar para o cara dizer, não, aqui nós pregamos, a regra da nossa igreja aqui é guardar o sábado. Eu não vou pregar isso. Isso não é o evangelho. Não, aqui nós pregamos para o povo que tem que vir para a igreja, que é a casa de Deus, onde o povo tem que adorar, tem que buscar Deus. Eu não prego isso, eu vou ensinar a verdade para o povo. Vou mostrar para o povo que o ambiente é um lugar físico, geográfico, que não tem nenhuma coisa mística, aonde se congrega publicamente. Mas não é um lugar místico, não é um lugar para Deus operar que você tem que estar nele. Não cria isso na mente do povo que você vai tirar o povo de Cristo. O povo deixa de olhar para Jesus como ponto da nossa vida de fé com Deus para alcançar a graça e vai começar a colocar a sua visão nas igrejas, nos trabalhos, nos objetos, nos rituais, como ponto de fé para Deus abençoar. E não é por esses movimentos, por esses eventos, por esses objetos, é por Cristo. O único alvo da nossa fé é Jesus Cristo. O único objeto da fé do cristão é Cristo. Não é sal grosso, não é rosa ungida, não é água benta, não é ritual, campanha, pacto, voto, não é guarda-sábado, não é dadismo, não é centro religioso, instituição física, igreja. O único alvo, o alicerce, o fundamento, o lugar que nós temos que estar com a nossa fé firmada em Deus é em Cristo, vivendo a nossa fé, praticando no nosso viver
a palavra de Cristo, na direção de Cristo, no senhorio de Cristo. Não é dentro, irmão, desses ambientes religiosos, cheios de compromissos e atividades religiosas que o povo vive. Então eu tenho um compromisso com o Evangelho, irmão. Eu não estou atrás de recompensa do homem, de galardão do homem, de posição que o homem vem andar. Eu não estou buscando agradar os homens. Eu trabalho o ministério da palavra em defesa da fé, apologética, o chamado que Deus me deu, o dom, a vocação, para a obra do reino de Deus, anunciar a verdade do Evangelho e combater contra tudo que se levanta como um Evangelho que não condiz com o Evangelho. Então, eu nunca vou estar dentro de um sistema religioso que não esteja 100% compromissado com o Evangelho. Por quê, irmão? Porque o sistema religioso, ele prega o Evangelho, ele prega a palavra, ele diz que Jesus é o Salvador, ele diz que é por Jesus que o homem é salvo, ele diz que tem que servir a Jesus, que é o único Deus. Todo sistema religioso prega isso. Mas na prática, quando você está lá dentro, você não vai ser instruído só nisso. Você agora vai receber um adicional. Vão contaminar, vão misturar, vão colocar a mentira com a verdade para manipular você. Agora você foi ensinado quando estava fora de que Jesus é o salvador da tua alma, só ele salva. Aí quando você entra dentro do sistema, aí agora você vai ser ensinado, olha, agora tem que se batizar. Tem que estar nesse ambiente de igreja. Tem que cumprir os trabalhos e as obrigações, porque senão não é salvo. Aí, a partir daí, você vai ter a sua mente, o entendimento do Evangelho contaminado. Começam a falsificar, adicionar, misturar os valores de igreja, de religião, os princípios colocados pelos homens na religião, junto com o Evangelho. É aí que entra o desvio, a apostasia, que leva muitos a se perder da fé. Porque quando você está lá fora, a pregação é: Jesus é o Senhor, é nele que nós temos salvação, só ele salva, ele é o todo-poderoso Senhor das nossas vidas. Mas quando você está dentro de uma religião, igreja, você agora vai ter que se submeter ao senhorio dos homens dentro das igrejas. Você agora vai ter que praticar cerimonial, ritual, senão não é salvo. Você agora vai ter que estar alienado, escravizado, consagrando, devotando tua vida e teu viver, centralizado no ambiente religioso. Quando você está lá dentro, você agora para encontrar Deus não é mais por Jesus, é pela igreja. Você para adorar Deus não é mais por tua fé em Jesus, é dentro das igrejas, nos rituais, nos cerimoniais, na formalidade de culto. Então é isso que eu não me submeto, irmão. Eu não me submeto. E o pior de tudo, a maioria dos pregadores do sistema só pregam heresia, evangelho anátema. Misturam a verdade do Evangelho com suas visões, com suas revelações, com os seus conceitos de profecia de que Deus está usando. Eles não se mantêm fiel na doutrina de Cristo, no Evangelho da salvação. Precisa de visão, de revelação. Precisa de movimento, de culto, de tanta coisa. Não é só o Evangelho que o povo recebe dentro desse sistema religioso. É aí que entra. É aí que é o perigo. É aí que está a submissa de Satanás. Usando o sistema religioso para desviar o povo da fé, do caminho que leva a Deus. Tem que ter esse cuidado. Eu não digo a ninguém que está dentro de alguma igreja é pecado, que não é para estar, que não pode estar. Eu não digo isso. O que eu prego é mostrando as mentiras que o povo vive sendo formado dentro das igrejas pelos seus líderes, como se fossem princípios e valores de Deus para uma vida com Deus. O povo está sendo subjugado, escravizado em fardos de servidão, aonde o povo tem que cumprir como um meio de graça de Deus. Tem que fazer, senão não é salvo. Dentro do sistema religioso, você tem que ser batizado, você é ensinado a dar dízimo, você é ensinado a tomar ceia, a guardar sábado, a viver dentro de igreja, escravizado e centralizado o teu viver, com regras e obrigações dentro de igreja, porque senão não é de Deus, porque senão não é salvo. E isso o Evangelho não ensina. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho não prende ninguém dentro de nenhuma regra, de norma, de doutrina, de crença, de dogmas, de sacrifício e penitência de igreja ou religião. O Evangelho não é isso.
O evangelho não é trazer ninguém a viver escravo no sistema religioso, dentro do legalismo religioso. O evangelho não é isso. O evangelho é a luz de Deus, é o poder de Deus, por onde somos salvos se crer. Esse poder de Deus é Jesus que o evangelho mostra, aonde o homem tem que estar, aonde o homem tem que andar, aonde o homem tem que servir, aonde o homem tem que se dedicar. É a Cristo pela palavra, guardando ela na sua vida e no seu viver. Então é isso, meus irmãos. Eu estou ministrando o evangelho sem vínculo, sem laço, com nenhum sistema religioso. Porque todo aquele que está vinculado com laços no sistema religioso não pode servir a Cristo fielmente. Ninguém pode ser fiel a Cristo estando no sistema. Porque no sistema você vai ter que cumprir o que Cristo mandou, mas sobretudo o que o sistema determina. E aí é que entra a divergência, é aí que entra a contaminação, é aí que você é desviado do senhorio de Cristo e vai ser guiado no senhorio dos homens, no reino dos homens. Não pode. Quem quiser viver fiel a Cristo, quem for profeta de Deus verdadeiramente, para pregar o evangelho, não pode ser fiel a Deus, a Cristo, dentro do sistema religioso. Porque toda mensagem formulada do sistema religioso contraria a verdade do evangelho. O evangelho reprova. O evangelho condena. Todo o ensino, todo o conceito de princípios e valores que o povo vive dentro das religiões, como se fosse de Deus, quando você prega o evangelho verdadeiramente, você vai condenar e reprovar tudo isso. E é só você ser prudente e analisar. Pega, seja prudente, analisa o contexto de princípios e valores e doutrina pregados pela Igreja Católica, pelas igrejas evangélicas, pelo Salão do Reino, pelos os mormons, pelo espiritismo. Analisa toda a doutrina desse sistema religioso, para tu ver com o evangelho se está conferindo ou se o evangelho reprova. Esses princípios e conceitos e valores e doutrina do sistema religioso, o evangelho condena. Não condiz com o evangelho. Não condiz com a verdade do evangelho. O evangelho, o homem tem que entender que é uma mensagem, é uma informação que ilumina aqui, liberta aqui, transforma aqui e faz o homem ver a verdade de Deus aqui. Porque o evangelho é o caminho que é mostrado para o homem, colocado por Deus para o homem chegar a ele. O evangelho é a revelação de Deus, por onde ele dá o conhecimento para a humanidade chegar a ele. O evangelho é o poder de Deus, por onde a humanidade vai ser salva, se crer no evangelho. Como disse Paulo, Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Paulo tivesse se mantido fiel ao sistema religioso farisaico, a religião que Paulo vivia, Paulo não poderia ser um grande discípulo de Cristo. Se Paulo permanecesse guardando os princípios e valores da religião farisaica, os ensinamentos que ele recebeu aos pés de Gamaliel, um grande teólogo do povo judeu, se Paulo tivesse permanecido lá, nesses valores, nesses princípios, nessa sabedoria para chegar a Deus, Paulo nunca tinha chegado a Deus. Foi preciso Paulo renunciar à religião, renunciar a valores, renunciar a princípio, renunciar ao zelo, a dedicação que ele tinha, a vida que ele achava que era por Deus, de Deus, dentro da religião. Paulo teve que renunciar e considerar como esterco para poder, pelo conhecimento de Cristo, chegar à vida com Deus. É o que precisa em você. Enquanto você estiver vivendo essa tradição religiosa, enquanto você dizer no seu coração, nasci católico, vou morrer católico. Enquanto você estiver aí se denominando, eu sou evangélico, da religião da igreja A, da igreja B, você continua perdido de Cristo. Enquanto você não abrir mão, não negar, não renunciar esse valor e princípio que tu vive como se fosse para Deus, por meio do sistema da religião, tu não pode nunca chegar a Deus. É preciso primeiro conhecer a Cristo para que pelo conhecimento dele tu seja liberto. É preciso, irmãos. E eu sempre digo e continuarei dizendo porque essa é uma verdade. A maior cadeia de Satanás
por onde ele vai levar muita gente a continuar presa, julgada, indo para a condenação. É a cadeia da religião, é o sistema religioso. Com a sua mentira, levando o povo a pensar que é o caminho para Deus. Porque Deus não deixou nenhuma religião para o homem viver com ele, para ele, servir a ele e estar nele, encontrar ele. Não foi religião verdadeira que Deus deixou, foi a verdade que Deus revelou para que a gente pudesse conhecer essa verdade e ser liberto para estar na vida com Deus. Essa verdade é Jesus. E é nessa verdade que eu estou, é essa verdade que eu prego, é por essa verdade que eu condeno, reprovo as obras infrutuosas das trevas. É por essa verdade que é Jesus, o evangelho que ele ensinou, que ele trouxe, a revelação de Deus para nós, ter o conhecimento para chegar a Deus. É por essa verdade que eu me mantenho firme no combate da fé. E não me deixarei corromper dos princípios do evangelho para viver uma vida de conveniência dentro de sistema, para receber a oportunidade de homens nenhum, porque o meu galardão é Jesus Cristo. É nele que eu sou mais que vencedor, é por ele que as bênçãos de Deus me alcançam, é por ele que eu estou na graça de Deus, e é por ele que eu tenho a promessa da vida eterna. Não é por nenhum meio religioso, nem nenhuma oportunidade de intercessão de homem religioso. É Cristo o autor e consumador da minha fé. É Cristo o alvo da minha fé. É Cristo o alicerce da minha fé. É Cristo o fundamento onde eu estou firmado. É Cristo o guia da minha alma para o céu. É Cristo o meu pastor. É Cristo a luz que me guia. É Cristo o motivo da minha pregação. O tema da minha pregação. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Amém? Então que esse momento de esclarecimento dê para você entender a minha posição. Tá bom, meus irmãos? Que você entenda, que possa ter dado para você entender. O meu problema não é com igreja nem com pastor nenhum. Aliás, não é o meu problema, é o teu problema. Eu sou usado por Deus para condenar, reprovar, levar a verdade contra a mentira pregada pelos pastores dentro das igrejas. Não tenho nenhum problema com igreja nem com pastor. O problema é que a luz esclarece quem está nas trevas. A luz reprova e condena as trevas. A luz é a verdade do evangelho. E se você for prudente nesse conceito religioso que tu vive, nesse sistema religioso que tu vive, nesse princípio e valor que tu vive da religião, dentro da direção, da formação, de instrução desse líder religioso, se tu for prudente e parar para buscar o conhecimento de Cristo, aprender dele, ver o que ele ensinou no evangelho, tu vai contestar, tu vai identificar que tu está sendo ensinado errado, que tu está sendo formado no princípio errado de Deus, dentro desse sistema, por esses líderes que dominam a tua vida e guiam o teu viver como se fosse para com Deus. Quando você buscar, conhecer e aprender de Cristo, você vai ser liberto, porque a luz de Deus, que é Jesus, vai iluminar o teu entendimento. E aí você vai conhecer a verdade, crer nela, andar por ela, estar nela, para verdadeiramente estar na vida com Deus. Amém?